pessoal, voltando aqui, Flying Portugal, mais um vídeo da nossa série de vídeos do programa Formação CCNA. Esse é o segundo vídeo, nós vamos falar sobre modelo OSI. Bom, olha só, no vídeo anterior nós falamos que a nossa verdadeira diversão está nesses três caras aqui de baixo. Bom, o que acontece? Acontece o seguinte, eu vou inserir mais uma camada aqui, e nessa camada eu vou falar para vocês... Isso é errado, né? Vou falar para vocês o que esses caras fazem, por que esses caras são importantes para a gente. Bom, eu falei para vocês, são as quatro camadas de baixo. Camada 4, camada 3, a camada 2 e a camada 1. Para ser mais exato, quem ganha estrelinha de bom menino são essas duas aqui, ó. Essas duas aqui, que os seus maiores problemas, as suas dores de cabeça vão acontecer. Há algumas situações essa aqui também. A camada de transporte também. Bom, a camada de transporte, ela trata de duas coisas muito importantes que atormenta o dia a dia da pessoa que trabalha com rede. Enlace está errado, né? Eu troquei o N de lugar. Bom, você vai ver muito falando na camada de transporte de uma coisa que é o seguinte: se a comunicação é confiável ou se a comunicação não é confiável. Aí você pergunta assim, caramba, como assim uma comunicação não confiável? Uma comunicação confiável, eu vou dar um exemplo para você, que seria, por exemplo, um SEDEX ou uma carta registrada com aviso de recebimento. A confiável é isso, é que quando um dado sai de um lugar, do ponto A e vai para o ponto B, nós temos duas vias aqui, uma que ele vai e outra que o ponto B avisa que recebe. Isso é uma comunicação confiável. Aí você fala assim, uai, mas então não tem lógica de eu criar uma comunicação não confiável? Para que eu vou criar uma comunicação não confiável? Qual que é o sentido disso? Olha, a forma mais simples de explicar isso são os tipos de comunicação que a gente chama de real time. Comunicações de tempo real. Por exemplo, você está assistindo um stream, na internet. Cara, esse zoom aqui eu não sei o que acontece. Prontinho. Você está assistindo um stream na internet e você não precisa da confirmação de que você recebeu a mensagem. Você está assistindo televisão é real time. O dado vem para você e vão despejando o dado em você. Isso é uma comunicação não confiável. O cara que manda o streaming via rede para você, ele não quer saber se você recebeu. Ele vai mandar e receber é problema seu. Essa é uma das principais características da camada de transporte. Se a comunicação é confiável ou se ela não é confiável. Adiantando para vocês aqui, se ela vai usar TCP, o protocolo TCP, ou se ela vai usar o protocolo UDP. Confiável e não confiável, ou seja, o TCP tem aviso de recebimento e o UDP não tem. Por exemplo, telefonia IP, voz sobre IP, enfim, essas coisas que não precisam de confirmação de recebimento. E o que seria... Qual a outra coisa muito importante que vocês vão precisar saber aqui? A outra coisa muito importante seria as portas lógicas. Nessa camada de transporte aqui que estão as portas lógicas. E o que viria a ser essas portas lógicas? Essas portas lógicas, eu tenho um exemplo que eu gosto de dar que seria mais ou menos assim. Seria mais ou menos uma faixa exclusiva. Sabe a faixa exclusiva, as faixas exclusivas? Que tem as faixas exclusivas só para ônibus, que só passa ônibus? Pois é. Vamos supor que essa porta seja numerada. E aí, cada porta dessa tem uma numeração. E fala assim, ó, só o ônibus azul, que a porta pode passar na porta 0. Só o ônibus
verde pode passar na porta 5. Então, para que foram criadas essas portas? Essas portas foram criadas para separar logicamente as aplicações. Como as aplicações vão trafegar no ambiente de rede. Então, às vezes, você vai tratar muito na camada de transporte aqui, quando você trabalha com Firewall. Quando você trabalha com Firewall, você trabalha muito com isso aqui, que é você libera ou não libera portas lógicas. Bom,